Muito bem, pessoal. Hoje a nossa aula vai envolver nós fazermos esse anel bombê. Por que eu escolhi ele? Porque é a melhor maneira para a gente aprender a ferramenta Sweep Tool, que ela está bem aqui, ó, tá vendo? Então é onde nós vamos utilizar essa ferramenta. Nós aprendemos a Sweep One e agora vamos entender por que Sweep Tool, né? Então, talvez o próprio nome já fale, né? Dois caminhos para se formar uma peça. Então vamos começar? Vou começar aqui minha peça. Como na aula passada a gente aprendeu a trabalhar com Y, né, o próprio circunferência do Matrix, que ele nos dá aqui as medidas, né? Então eu vim aqui na ferramenta de atalho, né? Mas você pode vir aqui em Tools, ele vai estar bem aqui, ó, tá vendo? Então aqui na ferramenta eu vou escolher a numeração do Brasil, PT, né? E vou colocar uma numeração número 15, tá? Que dá um diâmetro de 17,5. Então, se vocês quiserem conferir aí, se dá essa numeração no seu pau de medida, ver se está correto aqui, provavelmente pode estar bem próximo ou realmente está exatamente na medida que está, né? Que é o real. Então, eu vou apertar aqui com o botão direito, ele reconheceu aqui, ele já ativou, tá vendo? A minha ferramenta está aqui, se eu seleciono ela, ela aparece aqui para mim editar. Se eu quiser vir aqui e editar, eu posso colocar número 17, ela vai fazer. Mas eu vou colocar aqui no nosso número 15, né? Eu quero o número 15. Aqui, ok. Então tá certo. E ela cria nesse layer aqui, tá bom? Só para vocês verem, ela criou no layer aqui. A ideia aqui é a gente fazer um anel bombê. Então, vamos já colocar aqui as medidas de largura do nosso anel. Então, eu vou fazer um anel 10 por 4 aqui embaixo. Então, aqui em cima ele vai ter 10 e aqui embaixo ele vai ter 4. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a ferramenta Butt Sides aqui, ó. Eu já peguei a ferramenta de atalho, ela está aqui em Curves, né? Se você abrir aqui em Line aqui, ó, ela vai estar bem aqui, Butt Sides. Então, se eu apertar aqui, ó, eu vou colocar o número 4. Eu estou na vista right. Eu vou colocar 2, porque Butt Sides, ele vai fazer 2 de um lado, 2 de outro, do local de onde eu apertei. Então, ele vai fazer 4 milímetros. Tá vendo que ele tá 2? Ele está dizendo que do zero de onde eu cliquei para onde eu estou direcionando aqui, ele estava fazendo 2 milímetros. Eu vou apertar minha tecla de atalho, ó, o Shift, você pode ver que eu estou mexendo o mouse, ó, ele nem está movimentando. Se eu parar de apertar o Shift, ele vai movimentar. E aqui eu vou selecionar esse lado aqui, ó, vou deixar ela feita aqui. Com o meu botão direito, eu vou voltar na ferramenta Butt Sides e vou apertar o número 5. Vocês podem ver na linha de comando ali, ó, eu apertei o número 5, vou apertar Enter, ó. Ele vai fazer para mim 5 milímetros, tá vendo, ó? Ah, se eu não quiser 5 milímetros, eu quiser 8, eu posso apertar 8, ele vai automaticamente mudar. Só que eu tenho que colocar a tecla 8 e apertar o Enter. Vou voltar para o 5. Enquanto eu não clicar, ele não vai fazer para mim a medida. Então eu vou colocar 5 novamente, vou apertar Enter, então ele vai manter a medida de 5. Vou segurar o Shift, segurei, aí para vocês verem, tá vendo? Então, o próprio grid, ó, mostra para mim que a minha linha tá 10. Porque daqui para cá é 5, daqui para cá é 5. Se você contar os quadradinhos, cada um é 1 milímetro, então tá me mostrando aqui, certo? Olha que legal. Eu gostaria de criar com vocês um perfil aqui em cima, que a gente fizesse igual às outras aulas, né? A gente viesse aqui, colocasse aqui 5 milímetros, viesse aqui em arco, né? Colocasse aqui assim, ó, dessa maneira aqui, tá vendo? A gente poderia fazer desse jeito aqui. Só que eu também gostaria de mostrar para vocês outra ferramenta, que seria a Oriente. Então vamos aqui, pegar aqui no nosso lado aqui, ó, vamos fazer um arco. Pegar esse arco, vamos ligar o nosso grid. Aí eu vou colocar aqui 1 milímetro. Vou colocar 1, 2, 3, 4. 4 milímetros, vai. E vou até 2 milímetros. Fiz o meu arco, tá vendo? Ele tá aqui. Vocês podem ver que eu não fiz na peça, eu fiz ele na lateral aqui, usando o grid, tá? Não tem uma medida, porque esse anel é um anel livre para a gente estar aprendendo a usar as ferramentas, tá? Como que a gente pode utilizar a ferramenta. Então eu coloquei aqui na lateral, eu não fiz com 5 milímetros, eu fiz com 4, por quê? Para vocês verem como que vai ficar aqui a hora que eu utilizar a ferramenta. Olha aqui, agora eu vou vir aqui, ó, em Transforms. Essa ferramenta aqui, ó, Oriente. Eu vou usar ela para orientar o meu arco, ó. Eu vou clicar no arco, olha lá, Select Object, eu selecionei e vou pressionar Enter. Aí ele aparece aqui para mim, ó, referente point 1. Aí tá Copy ligado, né? E o escala 3D.
ele tá ligado, porque aqui você pode colocar escala 1D ou escala 3D, ou nenhuma escala, ele vai manter a medida, mas eu quero que ele faça a escala 3D, e ele vai copiar isso aqui para mim. Então, primeiro eu vou clicar aqui, e depois eu vou clicar aqui. Você viu que ele fez o 1 aqui, ó? Ele tá com o número 1, agora, ó, referente point 2, vou colocar o referente point 2. Ah lá, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha linha, ó, vou vir aqui no Perspective, vou clicar nessa ponta, ó, tá vendo como que é interessante, ó? Ele vai fazer para mim o arco, ó. E ele vai colocar aqui o point 2, ó. O point 1 eu escolhi, o point 2. Se eu escolher aqui, ó, ele vai fazer o arco proporcional a essa medida. E a mesma coisa aqui. Olha lá, ele criou para mim. Com o arco ainda selecionado, eu não vou perder a seleção, eu vou fazer aqui embaixo. Tá vendo o que ele faz aqui, ó? Quando eu clico aqui na right, eu estava fazendo a perspectiva. Eu vou aqui para right. Tá vendo quando eu clico aqui, ele está criando para cima? Eu vou criar, mas depois eu vou rotacionar essa peça para baixo, porque ela é o nosso perfil de baixo. Ela não está para cima. Mas eu vou criá-la aqui para a gente não perder e produzir mais rápido a nossa peça. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou apertar o botão direito do mouse, ou você pode apertar o Enter, né? Ah, ele pegou a seleção novamente, ele está querendo que eu faça aqui novamente. Então, se eu apertar o botão direito, ele vai começar a criar de onde eu apertei. Então, vocês vão apertar a tecla ESC, ó. Olha lá, tá vendo? Essa aqui, esse perfil, eu vou pegar e vou rotacionar ele. Eu vou escrever rotate. Não vou escrever, eu vou vir aqui em MISC, vou pegar o rotate aqui, ó, para vocês verem aqui. Na vista front, olha como é interessante a gente trabalhar com as vistas. Eu sei que aqui na right eu estou vendo ele para cima. Eu tenho as minhas ferramentas de precisão aqui. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e ele der certinho no meu arco, eu sei que eu posso pegar, ó, que eu posso clicar. E aí eu posso apertar a tecla Shift, ele vem aqui para cima, segura a tecla Shift, ó, ele vai rotacionar. Você viu que ele perdeu o history? Por quê? Se eu quisesse que esse perfil fosse menor, todos os perfis fossem menor, eu poderia no Oriente mexer ele. Eu vou mostrar para vocês, ó, Ctrl Z. Eu vou ligar aqui os pontos aqui, ó, e vou reduzir aqui, ó. Meu grid está desligado, vou reduzir, ó. Vocês perceberam que todos os perfis mudaram, ó? Ó, olha lá, tá vendo? Então, quando eu faço isso aqui, que eu estou rotacionando, eu estou perdendo o meu history nessa peça. Nessa peça aqui eu estou perdendo. Se eu mexer aqui, a de cima vai mexer, a de baixo não, tá? Então o history, ele nos ajuda nesse sentido, tá vendo? Então tá aqui o nosso anel. Aqui daria para mim vir aqui e usar o Sweep One, ó. Olha que interessante. Fazer um bombe aqui com 2 perfis. Ele vai fazer para mim o Sweep One. Eu vou apertar para ele fechar tudo, Close App Sweep. Ele fechou, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Ele fez um Sweep One. Tá vendo como que tá? Eu vou vir aqui na vista right. Tá vendo como que tá a minha linha aqui, ó? Ela tá reta, ó. Ele tá feito reto, tá vendo? O nosso aro. E a gente não quer dessa forma. A gente quer dar um certo designer nessa peça, né? Se a gente fizesse assim, seria simples, né? Seria muito simples, uma coisa reta. Às vezes acontece de a gente pegar uma peça que é reta mesmo. A maioria dos bombê são retos assim. Mas às vezes tem anel que é um pouquinho diferente. Você pode colocar um perfil aqui no meio, um perfil na lateral, outro perfil aqui, e pode fazer um desenho diferente. Aí eu vou pegar e vou deletar isso aqui, tá? Por quê? Nós vamos pegar essa ferramenta aqui de line que faz os pontos para nós. Ó, vou pegar aqui e vou clicar aqui. Aí, ó, com o botão direito, eu vou sair dela, tá vendo? Vou voltar aqui na vista right. Opa, como o display mode tá ligado esse aqui, eu vou ligar esse aqui, ó. Olha lá, ele voltou. Porque esse aqui, ele apaga as linhas, tá? Pra gente mostrar a nossa peça. Vou ligar aqui, qualquer um desses, ó, vai mostrar. Esse daqui eu configurei para a linha ficar um pouquinho mais grossinha, tá vendo? E vou vir aqui e vou ligar os pontos. Vou apertar F10. Nós sabemos que F10 é a ferramenta de atalho para ligar os pontos. E vou vir aqui, ó, e vou mover essa peça para fora, essa linha. E essa daqui eu vou jogar para dentro, quase na mesma risca que essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo como o pontilhadinho me ajuda a ver a direção do meu ponto? E olha como que a minha linha ficou curvada, tá vendo? Olha só, tá vendo só?
Aí eu vou voltar na vista perspective. Por quê? Eu quero ver o que vai acontecer aqui, ó. Essa ferramenta aqui em Curves, ó, ela faz uma cópia do que a gente clicar na linha onde a gente clicar. Por quê? Eu quero que essa linha aqui venha para cá. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu poderia muito bem fazer aqui, ó, um extrude, both sides, vir aqui essa peça aqui, both sides vou desligar o sólido, aí eu vim aqui em interseção, ó, intersect, poderia muito bem fazer isso, ó, olha lá, poderia fazer isso daqui. Só que tem uma ferramenta que faz muito mais simples isso para nós, tá vendo? Olha aqui, ó, essa aqui, ó, from this to view, tá vendo, ó? Ela no desenho dela mostra que ela faz na linha do ponto, ela cria aqui e aqui. Como eu tenho essa linha desse lado, ela vai fazer só de um lado, ó. Se eu clicar aqui, ó, cliquei e cliquei. Olha lá, ela fez a linha para mim, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl Z, deixa eu ver como é que ela funciona aqui, peraí. Se eu fizer aqui, ó, aqui e aqui. Ah, não, ela continua fazendo só de um lado. Porque quando você faz um círculo isso, ela faz dos dois lados. Se eu tivesse feito aqui no círculo, ó, eu vou fazer uma circunferência aqui embaixo para vocês, ó. Uma circunferência bem pequenininha. Eu vou usar ela, ó. Ela vai fazer tanto embaixo quanto em cima, tá vendo? Ó, ela fez aqui em cima e fez aqui embaixo. Mas ela fez por quê? Porque a linha é contínua, né? Aqui a nossa não é contínua. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou fazer só de um lado, porque eu posso usar o mirror, ó. Eu venho aqui e vou usar o mirror. Vem Transform, Mirror. Aperto a tecla 0, porque o nosso desenho foi feito no 0 e dou um Rotate, ó. Ou dou um Mirror, ó. Apertei o 0, segurei o Shift e ele veio para o outro lado. Olha como tá ficando o nosso anel, tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês como fica o Sweep To e depois eu quero fazer umas alterações nos nossos perfis, certo? Eu vou vir aqui em Surface, vou vir aqui onde está o Sweep One, vou apertar aqui, ó, Sweep To. Apertei um caminho, dois caminhos. Viu que interessante? O Sweep To, ele tem que ser dois caminhos. E qual que é o interessante de você usar dois caminhos quando você está numa peça dessa? Sendo que no Sweep One ele pode fazer a mesma coisa. Porque a gente tem as curvas. No Sweep One, ele ia seguir essa curva aqui com esse perfil e fazer seco. Agora, olha como é que vai ficar o nosso anel. Vou selecionar esse perfil de baixo primeiro, depois vou selecionar o perfil de cima. Por que eu selecionei o perfil de baixo? Porque eu quero que o meu anel comece aqui embaixo, certo? Olha lá para vocês verem, tá vendo? Aí eu vou vir aqui, ó, na ferramenta do Sweep2 e vou colocar para ele fazer, ele fechar para mim. Olha como é que ficou. Vou dar um OK, olha lá. Tá vendo? Olha que interessante. Ele fez para mim o meu anel bombeiro. Eu vou vir aqui no right. Olha como que ele curvou aqui a minha peça, ó. Tá vendo? Eu acredito que tem alguma configuração que eu não tenha feito para ele fazer o Sweep To. Deixa eu só fazer de novo e ver se está certo. Porque eu acho que tem a ver com os perfis que eu vou ter que fazer na lateral, que eu falei para vocês. Olha lá. Deixa eu tirar o Raft. Não, o Raft é normal. Ah, aqui, ó. Ele suaviza. Essa ferramenta, ela suaviza o nosso bombê, tá vendo? Tá vendo que ele estava criando um negócio aqui, ó? Olha lá, ó. Olha lá. Ele faz uma linha aqui, ele seguiu uma circunferência exata. Olha lá, ok? Vocês podem ver que o nosso bombê está feito. O nosso anel, né? Não vou falar bombê, porque ele tem bastante curva, né? Então ele já sai do bombê. Então olha só para vocês verem. Ele seguiu aqui a linha, ó, tá vendo? Aquela linha, aquela curva que a gente fez aqui. E ele manteve. O legal do History é assim, ó. Se eu ligar o F10 aqui e querer mexer nisso aqui, ó. Olha lá, ele vai fazer para mim, tá vendo? Se eu achar que tá muito ruim, ele vai fazer para mim. Mas eu vou manter isso daqui, tá bom? Agora, olha que interessante. Eu achei que ficou muito grosso aqui na lateral, ó. Porque quando a pessoa for fechar o dedo, imagina, isso aqui vai incomodar ela. Eu vou pegar o quadrante aqui, ó. Apertei o quadrante, tá vendo? Eu vim aqui na linha de ferramenta de medidas. Eu peguei essa ferramenta aqui. Eu vou vir aqui na vista front. Eu vou vir o mais próximo que eu puder, segurando o Shift, ó. Eu vou vir o mais próximo que eu puder aqui, ó. Eu vou dar zoom, eu tô dando zoom com o scroll do mouse, ó.
mesmo com o Shift ligado, olha, ele tá dando 3,5 mm. Eu vou clicar só para vocês verem, ó. Eu cliquei e soltei 3,5 mm. Então é muito grande isso aqui. Não precisa-se disso, né? Eu vou voltar aqui no Perspective. Vou deletar essa minha peça aqui. Por quê? Eu vou novamente usar o Oriente. Vou pegar, clicar no Oriente. Vou vir aqui Oriente, ó. Nossos recentes comandos, né? Vou voltar nele, apertei. Selecionei minha peça. Select Object para orientar. Selecionei. Vou apertar Enter, apertei, cliquei em um, cliquei em outro, olha lá. Agora eu vou vir aqui, ó. A nossa linha, nossas linhas de precisões aqui, ó, a gente sabe que o quadrante é o meio do anel. Ele vai estar bem nesse X. Então eu posso vir aqui nesse quadrante e nesse quadrante. Olha que interessante. Ele criou aqui para mim, ele criou reto. Eu vou apertar ESC, né, para selecionar a ferramenta. Pronto. Vou vir aqui nessa linha e vou rotacionar ela para ela ficar na lateral. Às vezes a minha mania de escrever é muito grande, mas eu tenho que mostrar para vocês. Ó. Rotate. Vou selecionar aqui mesmo. Ó. Posso selecionar aqui mesmo. Selecionei. Mas você vê, se eu apertar aqui, ó, para ela rotacionar, ela vai rotacionar no sentido que eu não quero. Eu quero que ela venha aqui e desça. Então eu vou vir aqui, rotate. Posso apertar aqui também. Vou apertar aqui e vou vir aqui em right. Não, é front. Ah, no front. Tá vendo? Eu vou segurar o shift e vou descer ela, ó. Viu que ela falou pra mim que perdeu o history? Porque eu peguei lá da minha curva lá embaixo, que eu usei o Oriente, né? Vou voltar aqui no Perspective. Olha como é que ficou. Vamos medir, ver como é que tá aqui, ó. Aqui até aqui, ó. 3,53. Muito grande. Vamos pegar essa daqui. A gente pode simplesmente ligar o F10 e apertar aqui, ó. Menos 1,5. Olha lá que legal. Ele diminuiu para mim o meu perfil, ó. Ele fez para 2 milímetros. Olha só que interessante. Aí eu vou pegar esse perfil que eu fiz aqui, com o Oriente, depois movimentei ele, vou dar um Mirror. Só vim aqui em Mirror. Às vezes eu coloco a tecla de atalho para o Mirror, e aí às vezes eu clico aqui para facilitar. Aí, ó, Mirror, Start of Mirror. Então eu vou startar pelo 0. E vou voltar aqui, ó, segurar minha tecla Shift. Dependendo da direção que você tiver, ó, você pode vir aqui, clicar para cá, clicar para cá. O interessante é ele estar do outro lado, tá? Seguro o Shift e pronto, selecionei. Agora, vocês concordam comigo que se eu mexer aqui, eu teria que mexer aqui embaixo. Por quê? Aqui embaixo vai ficar muito grosso e aqui vai ficar mais suave. Então vamos supor, vou pegar minha ferramenta de medida, vou vir aqui, ó. Aí vou vir aqui em front, ó. Olha lá, ele tem 2 milímetros de altura. Aqui a minha lateral tá com 2. Então aqui, para a gente fazer um degradê, a gente poderia diminuir também. Então eu vou vir aqui ligar o F10 e apertar aqui para ele fazer menos 0,5. Por que menos? Porque a setinha do Gumball já está mostrando para qual direção ele vai mexer. Na realidade, eu estou colocando errado aqui, ó. Se eu colocar menos, ele vai fazer para baixo, ó. Olha lá, ele fez para baixo, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl Z, ele vai voltar. Eu vou colocar 0,5. Olha lá, ele fez para cima, tá vendo? Ele suavizou aqui para mim, ele diminuiu o tamanho. E aqui eu vou deixar o mesmo tamanho, se eu não me engano, tá com 5 milímetros, ó. Olha lá, 5 milímetros, porque ele fez 2, mas ele jogou aqui proporcional, certo? Então, olha como que tá o nosso ar aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, Sweep to Surface. Eu vou mostrar aqui para vocês sempre, para vocês poderem lembrar onde está o Sweep to. Mas eu poderia pegar aqui no comandos recentes, né? Eu vou vir aqui, ó, Sweep to. Aí eu vou selecionar essa linha, essa linha. Agora a diferença é que a gente tem 4 perfis na nossa viewport aqui do nosso anel. Então eu vou começar do 0, que é aqui, eu quero que ela inicie daqui. Vou começar vindo aqui, nesse e nesse. Vocês viram que eu fiz a sequência? Se vocês não fizerem a sequência, ele vai se perder. Ele precisa entender que aqui é o começo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. E se tivesse mais perfis, vocês também fariam da mesma sequência. E vou apertar o Enter, ó. Olha lá, ele criou para mim. Aí eu venho aqui na opção Close App Sweep, ele fechou para mim, eu vou apertar Enter, ó. Olha lá para vocês verem como é que ficou o nosso anel.
Olha aqui, ó, curvado, tá vendo? Ele aqui alto, aqui mais fino, tá vendo só? Ah, mas eu não gostei do jeito que ele ficou aqui na lateral, tá vendo? Vou apertar o F10, vou vir aqui, ó, vou colocar menos 0,5. Por que eu tô colocando menos 0,5? Porque ele tá com 2 e a setinha, se eu colocar 0,5, ela vai vir para cá. Eu vou colocar menos 0,5 porque eu quero que ela vá para lá, ó. Enter, olha lá, ela mexeu. Só que ela não mexeu do lado, dos dois lados. Por quê? Eu mexi do lado errado do history, ó. Eu mexi na que eu copiei. Então essa daqui que é a minha peça que eu tenho que mexer, ó. Ó. Aqui eu apertei o Ctrl Z, tá? Ele voltou. E aqui, ó, 0,5, ó. Ah lá, ele foi, tá vendo, ó? Ele fez para mim um pouquinho mais largo do que tava de 2 milímetros. Tá vendo só? Mas eu acho que aqui ainda ficou meio que quadradão, tá vendo? Vamos ver como é que eu faço aqui, ó. Sweep to, cliquei os dois perfis. Vou fazer aqui com a ferramenta selecionando, né? Porque a gente está aprendendo, então a gente tem que usar a ferramenta, ó. Sweep to, porque eu tenho a mania de escrever, né? Então vamos colocar sweep to, one, two. Aí eu vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Vou apertar Close App Sweep. Olha que interessante. Eu vou ver aqui, ó, se essa ferramenta está suavizando demais. Olha lá. Ela estava suavizando muito a minha peça. Por isso que ela estava ficando esquisita, ó. Então, às vezes, você tem que mexer nessas ferramentas para ver o que está acontecendo, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Agora sim, o meu anel ficou um bom B aqui em cima e aqui ele suavizou, ele respeitou os perfis, né? E vou apertar o OK aqui, ó. Olha lá. Olha como ficou diferente agora. Eu vou mudar aqui a Display Mode, ele vai tirar as linhas, ó. Vou tirar o F7, vou apertar para tirar o grid, ó. Olha para vocês verem como que ficou o anel. A superfície bem feita, né? Vou vir aqui, ó, e vou voltar aqui a minha ferramenta. Olha que interessante. A gente tem essa linha aqui, né? E a gente tem essa linha aqui. Se a gente vier aqui, ó, Sweep to, novamente, selecionar as duas linhas e fizer aqui, ó, e apertar Close Apps, olha lá, ele fechou a nossa peça. Tá vendo só? Só que eu também posso usar outra ferramenta para fazer isso daqui, ó. Eu vou deletar isso aqui que a gente fez. Vou vir aqui em Loft. Loft também, ela é uma ferramenta mais simples do que o Swift. Por quê? Você só clica as direções que você quer fechar. Olha lá, ela vai criar duas linhas, ela criou aqui em cima. Eu aperto OK, eu aperto Enter, né? Ela faz para mim aqui e eu faço OK, tá vendo? Ela fechou a minha peça. Eu posso vir aqui, ó, selecionar essa peça, vir aqui em MISC e dar o Join. Olha lá, OK. Ele está dizendo para mim que eu perdi o history porque essa peça já não é mais original, né? Porque eu soldei ela, né? Ela tá toda soldada, ó. Se eu selecionar aqui, ela tá toda soldada, tá vendo? Então eu já perdi a peça original. Então se eu mexer nos perfis, eu não tenho mais alteração. Por exemplo, ó, olha aqui para vocês verem. Se eu pegar aqui, selecionar aqui e mexer aqui, ó, eu perdi até o history daqui. Se eu mexer aqui, ó, se eu mexer aqui, ó, ela vai fazer para mim, mas só a de cima, porque eu não tinha perdido o history da de cima, eu só perdi a de baixo e das duas laterais, né? Mas se eu mexer aqui, ó, eu vou perder o history desse daqui. Se eu mexer aqui, vocês podem perceber que a minha malha, ela mexe também. Se eu mexer aqui, ó, ela vai mexer, tá vendo? Então, o history, ele é um histórico do que você está fazendo e ele te permite você mexer e você ver como que se você alterar aquela parte, como que mexe a malha, né? Mas aí quando eu fiz o loft aqui, ó, ele perdeu o history dele. Por quê? Eu soldei, eu tornei essa peça aqui única, ela é original agora. Agora, a partir dessa, o history começa a zerar. Ele zera e começa a contar a partir daqui. Agora, eu vou fazer aqui uma coisa bem simples aqui, que é fazer com vocês a espessura da peça, né? Esquecendo o nome das coisas. Aqui em Shell, essa ferramenta maravilhosa, ela nos ajuda a fazer espessuras, ó. Então eu vou deixar essa peça com 1 milímetro, tá vendo aqui? Tickets de 1 milímetro. Eu vou deixar,
Eu vou colocar 0.8 para mudar para vocês verem. Eu coloquei 0.8 e apertei o Enter. Vocês viram que eu não cliquei na peça, só cliquei na ferramenta e coloquei 0.8. Agora eu vou clicar onde eu quero que ela escave. Eu quero que ela escave aqui embaixo para deixar a minha superfície com 0.80. Eu vou apertar aqui nela, ó. Vocês viram que eu apertei onde eu fiz o loft e eu vou apertar Enter, ó. Olha lá, ela fez para mim uma espessura da minha peça. Tá vendo só? Olha que interessante. Olha que legal. Como isso facilita o nosso trabalho, o nosso serviço, tá vendo? Olha só. Olha como ficou o nosso anel, nosso bom B, né? Vamos dizer assim. Eu quis fazer esse tipo de peça para vocês entenderem a questão de vocês modelarem algo assim. Vocês não precisam, na realidade, fazer as mesmas curvas que eu. Mas eu gostaria que vocês fizessem algo parecido e que fosse com ângulos, né? Com movimentos, assim, igual a gente fez aqui. E o interessante é que aqui, ó, a gente pode pegar essa peça aqui. Se a gente quiser, eu vou deletar isso aqui, tá? Vou deletar. A gente tem sweeps aqui, né? Vamos supor que eu quero criar aqui outro anel, né? Vamos colocar aqui. Eu vou fazer o oriente aqui, ó. Vou fazer o oriente, selecionar aqui. Vou fazer bem rápido para vocês verem. Vou vir aqui, ó, e vou criar daqui até aqui. Deixa eu fazer aqui no front, no right. Eu sei que aqui tá no 10, né? Então aqui, 1, 2, aqui vai ser uns 2,5. Deixa eu ligar o grid aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 0.5, tá vendo? Eu mudei 0.5, então ele vai fazer a cada 0.5. Ah, ele não tá... Ah, aqui ele tá fazendo, ó. Aqui ele tá fazendo. Mas quando ele segue a linha, ó, ele não... Ele tira do grid. Deixa eu ver se eu desligar o near aqui, ó. Near, desliguei. Ah lá, agora ele fez. Agora ele fez. Tô segurando o shift, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer aqui 2.5, ó. Eu sei que tá 2.5 porque ele faz de 0,0505, ó. Deixa eu colocar aqui 0,5 isso. Deixa eu ver se tá certo. Eu acho que tá fazendo 1,5. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Fazendo esse aqui. Esse aqui eu acho que tá sendo 2,5, porque ele tá pegando dois quadradinhos. Vou apertar aqui e vou desselecionar a ferramenta. Vamos ver se tá com 2,5. Aqui 2,5. Deixa eu desligar o grid. Aqui, aqui. Ele tá com 3,5. Então aqui seria 2,5, tá? Mas não tem problema. Vou fazer aqui. Vou dar o mirror. Vou vir aqui, deixar na vista right mesmo. Vou vir aqui no transfer. Vou vir aqui o mirror. Isso aqui não estava programado, tá? Só estou fazendo para mostrar para vocês. E daqui até aqui, ó, vai ter 3 milímetros. Então vai ser menor do que os aros laterais, né? Então a gente pode diminuir eles um pouco, né? Vou vir aqui no rebuild já. Vou vir aqui rebuild. Vou vir aqui deixar zero, eu vou deixar 5 pontos mesmo. Você viu que eu perdi o history, da minha peça. Eu vou apertar F10. Vou segurar aqui, ó, e esse meio aqui. Vou deixar menos 0.5. 0.5. OK. Ah, não criou legal, tá vendo? Não fez, não pegou a metade, né? Eu vou ter que vir aqui, ó, e fazer aqui no escala 1D, tá vendo? Ó? Vou pegar o escala 1D, vou selecionar aqui e vou vir até aqui, ó. Ó. Ah, vocês viram que a minha peça já diminuiu do outro lado, porque eu usei o history, tá vendo? 2,74. Vou continuar com 1D, ó. Vou vir até 2,42. Opa. Aqui, ó, quando tá a ferramenta tá selecionada, ela mostra pra mim, ó. Eu posso vir aqui até 2,5. Eu queria 2,5, eu vou colocar 2,5. Sou teimoso. Olha lá. 2,5. A minha peça está com 2,5. Vou selecionar aqui, vou dar um F10. Essa peça aqui eu vou dar só uma diminuída para o perfil ficar mais bonitinho, tá vendo? Ficar tão pontudo, tá vendo só? Vou vir aqui no Oriente novamente, vou pegar a mesma peça, vou vir aqui 2 pontos, vou vir e vou criar aqui, ó. Olha lá, olha que legal que ficou. Olha como ficou meu perfil aqui, ó. O que que eu quero fazer aqui? Vamos ver se vai ficar legal. Vou vir aqui no Perspective. Eu vou usar o Sweep One. Olha só.
Vou usar esse sweep aqui, esse daqui e esse daqui. Não vou usar os da lateral, ó. Olha lá como é que tá ficando. Vou dar um closer, tá vendo? Ok. Vou pegar o sweep one novamente. Aqui. Selecionei o raio. Selecionei aqui. Vou dar um closer. Olha lá como é que tá ficando. Vou fazer a mesma coisa. Sweep one ou sweep two não. Vou pegar aqui o sweep one. Vou pegar aqui a linha de fora aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar a linha de baixo e vou pegar essa aqui, a linha de cima. Vou dar um close-up. Ok. Olha como que ficou o nosso anel. Olha que legal. Então, assim, eu usei as mesmas linhas para criar outro tipo de peça. Tá vendo? É claro que aqui teria que a gente cortar, fazer tudo, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou deletar aqui. Isso aqui eu vou dar um join, ó. Dar um join. Vim aqui em MISC aqui. Join. Ok. Perdi o history da peça, né? Não tem problema. E eu posso usar o sweep to all. Olha que legal. Sweep to all. Aqui, aqui, aqui e aqui. Olha que legal que fez. Você viu então qual que é a diferença? A diferença é que quando eu uni os perfis e usei o sweep to, ele calculou para mim a minha lateral e tirou todas as bordas por dentro, tudo que estava por dentro que eu teria que cortar, tá vendo? Então, olha só como que ficou. Tá vendo só? Ah, mas Ricardo, ficou muito quadrado aqui, tá vendo? Ó, ficou quadrado. Então, o que que a gente pode fazer? Deu um Ctrl Z, tá vendo só? Eu posso vir aqui na minha linha, ó, F10 e mexer ela, ó. Colocar ela mais para dentro, tá vendo? Posso vir e jogar ela mais para dentro. Você viu que eu perdi aqui meus, os meus perfis de lateral para fazer o anel bombê? Então, eu posso vir aqui e sweep to, ó. 1, 2, pegar aqui embaixo a primeira e pegar a segunda aqui em cima, ó. Ok. Vamos dar uma olhada aqui antes, né? Vou dar um close-up. Vou vir aqui no display, tá vendo? Ó, vou dar uma olhadinha antes. Ó, tá vendo só? Posso desligar o Raft. O Raft ele só cria mais frames para mim para controle da peça, né? Então eu posso suavizar a peça, né? Então eu prefiro suavizar. Aqui, tá vendo só? Vou dar um Enter. Olha lá. Olha como é que ficou. Ah, mas ainda eu acho que dá para mexer. Então eu venho nessa linha aqui. Lembra a história do History? Vou ligar aqui os pontos, ó. Vou jogar ela mais para dentro, ó. Olha só. Olha como que tá ficando. Então ela vai movimentando a minha peça em si, tá vendo? Ela já vai alterando a minha peça. E olha como que ela já diminuiu o quadradão dela. Olha como ficou bonita. Eu posso deletar essa daqui, ó. Aqui a gente perdeu as nossas superfícies, nossos perfis, né? Então a gente pode fazer de novo, ó. Oriente, pego o Oriente, selecionei a peça, selecionei dois pontos, vem aqui no quadrante, ó. Quadrante, quadrante. A mesma coisa, ó. Vem aqui, rotaciona a minha peça, vem na vista front, seleciona a minha peça aqui. A gente sabe que na linha de precisão ela está exata. Eu venho aqui, clico aqui. Ela está dizendo que eu perdi o history, né? Vou voltar no perspective, aperto F10 e diminuo aqui meu perfil. Vou diminuir aqui no olhômetro mesmo, tá? Ó, tá vendo? Ó? Só para mostrar para vocês rapidamente para a aula não ficar muito grande. Dei o mirror. Agora eu vou usar o sweep to, ó. Sweep to, aqui, ó. Sweep to aqui. Usei aqui. Peguei essa daqui, essa e essa. Olha lá. Close up, ok. Olha lá como é que ficou o nosso sweep. Olha como ficou a nossa peça. Tá vendo? Então são alterações que eu posso ir fazendo e a peça vai fazendo por mim. E olha que interessante. Vou deletar aqui. Vou usar o sweep to aqui. Vou pegar essa linha aqui. Opa, ESC. Vou pegar o sweep to. Vou pegar essa daqui, esse perfil, esse perfil. Eu não fiz esse perfil diferente? Vou pegar esse perfil, vou dar um OK. Vou fechar, ó, close up. Vou dar um OK. Olha só. Ele já forçou a minha peça ficar lisa até a metade. Daqui para cima, ele começou a fazer o nosso perfil. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês sem eu selecionar. Vou aqui deletar, ok. Vou dar um sweep to, ó. Aqui, aqui,
Vou só selecionar esse perfil e esse perfil. O outro a gente selecionou os 4, né? Olha lá para vocês verem. Olha a diferença desse para esse, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então, o Sweep Tool nos dá inúmeras possibilidades por conta das laterais, né? Porque os caminhos, eles podem ser mais curvados, né? Mais desenhados, né? Não significa que o Sweep One ele se torna obsoleto. Na verdade, às vezes nós usamos mais o Sweep One do que o próprio Sweep Two. Então a ideia aqui é mostrar para vocês as possibilidades que nós possamos fazer nos nossos desenhos, tá bom? Então são várias coisas que nós podemos fazer. Então eu acredito que essa aula ficou bem completa, bem explicada, né? Se você gostou, compartilha, passa aí para algum amigo, né? Fale um pouco desses desenhos que nós estamos fazendo aqui. Curta, inscreva-se no canal. Eu sou novo aqui também, estou aprendendo a dar aulas, mas acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Tenha um ótimo dia.